Olá, amigos. Meu nome é André Marinho e você está assistindo aqui o canal Primor, no YouTube. Vim trazer aqui agora para vocês uma dica bem interessante acerca do Ministério Público e uma decisão recente por parte do Supremo Tribunal Federal relativo à impossibilidade de que membros do Ministério Público possam ocupar outros cargos que não sejam na administração superior do Ministério Público. O caso concreto que o Supremo Tribunal Federal decidiu diz respeito à nomeação do ministro da Justiça, Wellington César, membro do Ministério Público da Bahia, para o cargo de ministro, como já dito, ministro da Justiça. Ele tinha pedido o afastamento. Então, o Partido Progressista Socialista, Partido Popular Socialista, ajuizou uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, de número 338, que caiu na relatoria do ministro Gilmar Mendes. Entendeu a maioria do Supremo, acompanhando, portanto, o ministro Gilmar Mendes, de que, de fato, e até o ministro Gilmar Mendes ressaltou isso, aplicando o entendimento que já era consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a impossibilidade de que um membro do Ministério Público que tenha ingressado após a Constituição de 1988 pudesse se afastar, licenciar, ou seja, de alguma forma temporariamente se afastar, para que pudesse desempenhar um outro cargo que fosse estranho às funções do parquê, às funções do Ministério Público. Só admite esse afastamento se ele estiver na administração superior, ou seja, ele se afasta para exercer uma função no Conselho Superior, ele se afasta para ser secretário-geral do Ministério Público, ele se afasta para exercer um cargo na CONAMP, ou seja, a Confederação Nacional de Membros do Ministério Público, se afasta para ir para a FEMPERJ, Fundação Escola do Ministério Público, a AMPERJ, Associação dos Membros do Ministério Público. Nesses casos eu vou admitir, mas para essa situação em que ele vai para o Poder Executivo, não se admite. E assim, o Supremo, reiterando a sua jurisprudência, estabeleceu a impossibilidade de que esses membros do Ministério Público pudessem afastar. Você tem que entender que existem exceções. Que exceções são essas? São os membros que ingressaram no Ministério Público antes da Constituição de 1988 e fizeram a opção nos termos do artigo 29, parágrafo 3º da ADCT. Estes podem sim se licenciarem para exercer atividade, mas quem ingressou no Ministério Público depois da Constituição de 88 não pode se licenciar para exercer atividade. O ministro Marco Aurélio foi o único que votou de forma contrária, mas o voto dele não era no mérito. Ele não conhecia, na verdade, do remédio processual utilizado pelo PPS, ou seja, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, para impugnar a nomeação. Ele entendia que não era possível se utilizar da ADPF. Então ele não se manifestou pelo mérito, mas no mérito, a decisão foi tranquila, reiterando o entendimento da Corte quanto à impossibilidade de que membros do Ministério Público possam ocupar cargos no Executivo. Essa é uma dica importante. Na prova, se cair, membros do Ministério Público podem exercer outra função pública enquanto afastados? Não, só podem exercer outra função pública que seja o magistério. Esse que é o entendimento adequado, tá bom? Um forte abraço e até mais.